Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isabela Bean, da Cauli Green Club. Se você não conhece o nosso Instagram, é Cauli Green Club. Eu já queria agradecer a Ana pelo convite de estar aqui no Portal Casa 9, que eu achei demais. Tem muita gente legal, tem muito assunto legal e eu amo falar sobre Nova Era. E eu falo então, né, lá no Instagram, no Cauli Green Club, a gente fala sobre a fitoenergia, sobre as energias das plantas, né? Como que isso funciona, como que isso chega na gente, né? Como que esses estímulos chegam na gente, e eu acho demais, e eu estudo cada vez mais sobre isso, e eu vim trazer um pouquinho disso pra vocês. Então, cada planta, como tudo no universo, cada planta tem a sua energia específica, né? Tudo é composto de informação e energia, e esses dois juntos geram uma manifestação. Então, como as plantas, além de serem seres vivos, que tem a força vital dentro delas, né? Elas fazem a própria fotossíntese, elas só precisam de água e luz. Imagina o dia que a gente só precisar de água e luz. Acho que já dá pra entender o quão aqui é a vibração das plantas. Elas têm uma vibração acima de 400 Hz, né? Então elas têm uma vibração muito elevada, e só de estarem aqui, elas estão atuando no nosso campo humano também, porque elas têm o campo delas com a manifestação delas. Então, por exemplo, essa planta aqui é uma era, e eu coloquei ela aqui justamente porque, acho que não dá pra ver aí, mas aqui é o cantinho onde eu trabalho, e eu preciso de ação, né? Eu preciso de foco, eu preciso de movimento, eu preciso de vamos, sabe? Porque se deixar, gente, eu fico ali na cama e não saio. Mas aqui agora, né, nesse home office, eu não tenho essa disciplina. Mas enfim, as plantas, elas têm, então, cada uma tem a energia específica, né, tem a sua manifestação específica. Assim como essa era, ela vai me trazer o foco, ela vai me trazer a determinação, né, vai me levar pra ação. Existem plantas que vão me acalmar quando eu preciso deitar. Então, quando eu tô no quarto, quando eu quero dormir, é legal de ter uma planta mais específica, né. Não que outras plantas sejam ruins, mas algumas são melhores, deu pra entender? Nessa questão energética, né, porque planta nenhuma vai fazer mal. Todas as plantas são maravilhosas para se ter dentro de casa, se você tem um cantinho onde ela consegue ir bem, né, com uma luz agradável para ela, com uma rega agradável para ela, uma ventilação agradável para ela, tenha qualquer planta que você quiser. Mas tem plantas e plantas que conseguem ter vibrações melhores do que outras, né, vibrações mais adequadas, digamos assim. Da mesma forma que algumas plantas vão ter impactos diferentes em pessoas diferentes, né? É muito legal, inclusive, a gente vê pelo mapa astral das pessoas. Quando eu vejo no mapa astral, no meu mapa astral, por exemplo, eu sou geminiana, tenho sol em Gêmeos e ascendente em Escorpião. Mas eu sou tranquila, eu prometo. Então, essa planta vai me trazer mais isso, porque eu já sou de Gêmeos, que é um signo de ar. Então eu já sou meio, né, distraída e falo muito e não sei o que. Então eu preciso desse foco, dessa ação, dessa movimentação. Do mesmo jeito que essa planta, para alguém, por exemplo, de um signo de fogo, um ariano, pode trazer um pouco mais de calmaria, um pouco mais de leveza. Não uma... ela não vai dar aquela energia de acalmar, assim como uma lavanda, mas ela vai te dar uma leveza, então ela vai te equilibrar um pouco o tanto de fogo que você tem, né, o tanto de Áries que você ela vai te aliviar um pouco. Então é legal você, ariano, também ter por aí, em uma outra consequência, né, para um outro foco, para um outro objetivo. Mas são sempre boas, todas são boas. Bom, então eu já queria inclusive falar que planta nenhuma é ruim pra gente ter dentro de casa. Já foram feitos vários estudos sobre a fitoenergia e nenhuma planta é ruim, de jeito nenhum. Só pelo estímulo que ela causa no nosso cérebro, né, só pela sensação de natureza que a gente tem, né, sobre a gente já estar tão conectados com ela, né, lá dos nossos ancestrais, lá do nosso passado, a gente já sabe que a natureza é a nossa verdadeira casa, né? Então, quando a gente tem uma natureza por perto, a gente já se sente melhor, a gente já se sente bem, porque a gente sabe que aquilo é a casa, a gente tem aquela lembrança, a gente tem, sabe, aquele clique, quando a gente vê a natureza, a gente já se sente em casa, porque ela lá atrás já tá lá no nosso subconsciente, de 1000 vidas atrás, de que aquilo é a nossa casa. E a gente tá confortável ali. Então,
planta nenhuma vai ser ruim. Alguns estudos do Feng Shui, algumas pessoas ainda vêm me perguntar, né, se existem algumas plantas que não são tão legais de ter em casa, e não existe isso. Hoje, já estudado toda essa fitoenergia, a gente pode afirmar que hoje não existe isso, principalmente com toda essa nova era que tá chegando, com toda essa necessidade, né, tudo isso que tá acontecendo com a gente nesses dias, e toda essa necessidade da gente se encontrar com a gente, da gente se encontrar com a natureza, e da gente enxergar pro que a gente já fez, de onde a gente chegou, e como a gente tem que voltar, e como a gente tem que trazer tudo isso de volta, como a gente tem que colocar o pé no chão e entender que aquilo é a nossa casa, o planeta é a nossa casa, a natureza é a nossa casa, e a gente precisa cuidar bem dela. Então, na Caoli, justamente a gente fala sobre como cuidar dessas plantas, né? Sobre como ter essa relação com elas, sobre como se sentir bem junto a elas, porque ainda tem, né? É inevitável que a gente fique triste quando alguma coisa acontece com a nossa plantinha também, mas é nisso que a gente tem que trabalhar sempre. Eu também sou terapeuta floral e eu amo, né, os florais, e é realmente pra mim uma terapia, uma medicina, um negócio que alinha todos os meus chakras. Eu fico realmente bem quando eu tô com algum problema específico, e aí eu tomo o meu floral justamente para aquilo, e as coisas vão se alinhando, né? A gente vai se encontrando, a gente vai se equilibrando e se endireitando ali, né? Mas então é isso. Eu acho que você já deve conhecer um pouco sobre a terapia floral. São essências, né? É retirado do centro da flor, né? A essência bem do centro, como terapia, né? Como o remédio que a gente vai utilizar. Então existem alguns, são dentro dos florais de Bach, né? Que é o que eu conheço, que é o que eu gosto de estudar, que é o que eu me reconheço quando o Bach diz que a gente trata o doente por completo e não a doença específica, né? Então eu gosto bastante de usar os florais de Bach, e pra mim eles são magníficos. Se você não conhece, o Rescue Remedy é o mais comum. Sempre é legal a gente fazer uma consulta com o terapeuta antes, mas em todo caso, o Rescue Remedy é muito legal se você já conhece, né? Eu acredito que sim. Se você já tá aqui no Portal Casa 9, a gente já sabe do que estamos falando. Mas se não, se quiser saber um pouquinho mais, fala comigo lá na Caoli, que eu vou estar 100% aberta pra conversar sobre isso. Bom, mas eu acabei me estendendo falando dos florais que eu realmente gosto, mas eu quero falar mesmo sobre a nossa relação com as plantas. Eu quero falar sobre como a gente precisa trazer esse cuidado, que acaba sendo um autocuidado, acaba sendo justamente pro nosso campo, acaba sendo justamente pra gente se conectar com a gente, porque a natureza também é uma parte de nós, aliás, nós somos uma parte da natureza, então quando a gente se encontra com isso, a gente tá ali pra isso, é realmente muito especial. Então, como eu disse, todas as plantas, elas vão ter uma vibração muito elevada, que são capazes de equilibrar com a nossa também e trabalhar no nosso campo também. Então é bem legal que a gente procure saber, né, sobre cada planta, sobre o que a gente tá passando hoje, como é legal qual planta é melhor a gente ter em cada espaço. Dentro do Feng Shui também eu estudo bastante Feng Shui, sou formada em Feng Shui. Eu falo bastante sobre isso. Eu sou formada em arquitetura, em urbanismo, paisagismo também. E falou justamente sobre essa questão da gente alinhar a nossa casa, né, e a gente entender os fluxos energéticos que passam dentro dela também. Quando a gente tem um cantinho onde a gente sente que ele não passa vento, a gente já entende que ali é o cantinho que não vai passar muita energia, que a energia não tá circulando, né? Sabemos que a energia, ela é circular, ela precisa se movimentar, né? Nesse sentido, quando a energia ela passa muito reta, né? Muito cortante, isso pode ser um pouco prejudicial. Então, se por exemplo, você tem na sua casa uma porta bem de frente para uma janela, esse espaço aqui da casa que tá atrás, né, que não tá pegando nesse eixo, ele tá com um pouco de energia estagnada, ele pode estar com miasmas, e é nesse espaço onde é mais legal a gente colocar plantas. Então, por exemplo,
nessa questão, como eu disse, se elas são bem diferentes uma para outra, isso que tá aqui atrás não tá pegando energia, sabe? Ela não tá circulando ali. A energia, ela tá passando reto entre essa porta e essa janela, e aqui não tá passando energia. Então a gente pode equilibrar isso com alguns elementos, e o melhor deles são as plantas, com certeza, que são natureza viva, são corpos celestes, né? São realmente puras e muito elevadas, muito mais do que muita coisa, porque alguns outros objetos que a gente pode colocar são até espelhos, são aqueles espirais, né, que eles balançam com o vento, também são legais, eles vão quebrar esses miasmas, eles vão quebrar essa estagnação, mas as plantas são realmente as melhores opções que a gente pode colocar nesses cantinhos. Então, se você tem cantinhos, né, no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha, que fica num espaço fora, né, da área onde passa o vento, onde cruza, né, a janela com a porta, coloca uma plantinha nesse cantinho que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vou então dar algumas opções de plantinhas bem legais que eu já falei também lá na Cauli para cada signo, né? É legal a gente entender também que alguns signos têm algumas características mais marcantes e melhores, né, mais elevadas, digamos, e ele tem também algumas energias um pouco mais densas, um pouco mais pesadas, que são mais desafios pra gente trabalhar. Então, eu fiz uma listinha outro dia lá na Cauli e eu vou passar por aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Pra quem tem muita energia de Áries, né, pra quem é muito ariano, tem muita energia de Áries, dá muita autoconfiança e muita até agressividade de vez em quando, né? É legal ter uma avenca. Se você não conhece a avenca, é uma plantinha que fica assim também, penduradinha, caidinha. Só que as folhinhas, elas são menores e é muito legal você ter uma avenca por aí pra equilibrar isso. Agora, se você não tem muita energia de Áries, né? Se você não tem muita autoconfiança, se você não tem, né? Você precisa se impor mais, você precisa dessa energia mais forte por aí, uma bananeira é muito legal de você ter. Então, você pode colocar em qualquer espaço, mas aí quando você precisa dessa energia, né? Ela vai estar lá, ela vai estar te ajudando a trabalhar nesse campo. Se você é de touro, né, ou se você não necessariamente é taurino, né, mas se você tem a energia de touro muito forte por aí, uma plantinha legal para você ter é o eucalipto. O eucalipto, ele vai também equilibrar essa questão do touro, né, se você é muito impaciente, né, ele vai te ajudar com isso. E agora, se você é muito impaciente, agora se você precisa ser mais, né, se você já tem muita paciência, se você acaba não fazendo nada, né, você acaba esperando as coisas acontecerem pra você, se você não acaba correndo atrás das coisas, uma bem legal pra você ter é a peperômia, e a peperômia existem vários tipos, e a melancia é uma ótima, se chama peperômia melancia, e ela é linda, eu tenho certeza que se você procurar por aí, você vai gostar, e é bem legal de você ter. Geminianas, como eu. Pra geminianas é muito legal a gente ter Angélica, que também é uma ervinha, né, bem legal, pequenininha também da gente ter. Ela, na verdade, parece até um brócolis, assim. Ela tem umas florzinhas, umas folhinhas pequenininhas, e é bem legal da gente ter enquanto geminianas. E pra equilibrar isso, né, se você precisa mais dessa ação de gêmeos, né, de mais curiosidade, precisa se comunicar melhor, o lírio da paz é uma ótima plantinha pra você ter, que vai te trazer essas energias por aí também. Cancerianos e cancerianas, duas plantinhas legais, então. Uma pra te ajudar nessa questão, se você não tem muita energia de câncer, né? Se você não tem muita essa ternura, se você não tem muito esse afeto, a samambaia é uma planta legal de você ter por aí. A samambaia normal, a samambaia americana, tem a samambaia amazônica também, que é linda, tem a samambaia prateada, que também é maravilhosa, e são plantas bem legais de você ter. E ao contrário disso, se você já é muito apegada, se você já é muito carente, se você já é muito, né, romântica e acaba se doando demais e acaba se machucando com isso, o pacová é uma plantinha super legal pra você ter por aí. Bom, então se você precisa se conectar mais com a energia de leão, uma plantinha legal é a pleomele.
A Plomelli vai te trazer, né, também aquela estima do leonino, né, aquela alegria de viver no leonino, aquela vontade de se expor, né, a Plomelli é uma bem legal. E ao contrário disso, né, se você já é muito assim, se você precisa equilibrar um pouco isso, você acaba sendo um pouco rude, você acaba sendo um pouco egoísta nesse sentido, o manjericão vai trabalhar legal nessas questões por aí também. Só você manter ele aí perto de você, que ele vai trabalhar no seu campo. Agora pra virgem, né, pra quem precisa chegar, né, e melhorar, ter mais essa energia de virgem, né, essa humildade que virgem tem, essa paciência, esse equilíbrio, né? Então é legal, da organização, né? Que muita gente fala de virgem também. É legal você ter o funcho. O funcho é uma erva muito legal também, que vai trabalhar todas essas questões. E ao contrário disso, se você já é muito virginiana, muito organizada, muito paranoica, muito metódica, uma plantinha legal são as marantas. A maranta tricolor também tem isso, que é bem legal, né? Ela tem aquelas faixas rosa e vai te trazer bastante esse... Calma aí, né? Agora, as energias de escorpião, que também é o meu ascendente, é que para pessoas que são muito profundas, né, que vai muito lá dentro, vai muito no íntimo, né, quer saber muito sobre tudo, uma planta legal para amenizar isso, né, para calma aí, moça, fica aqui, fica comigo, é o alecrim. O alecrim, ele é bem importante nessa questão, né, ele vai te estabilizar bastante. E ele é muito legal de você ter por aí. E pra várias outras coisas, né, o alecrim ele é ótimo. Pra te dar um ânimo também, o alecrim ele é ótimo. Banho de alecrim também é maravilhoso você fazer depois de um banho de sal grosso. É muito legal você fazer um banho de alecrim. Acredito que você vai gostar. E ao contrário disso, né, se você não é muito, né, se você precisa... se sentir melhor tudo isso, a pata de elefante é uma boa. A pata de elefante, inclusive, é uma boa planta para quem tem gatos, porque ela não é tóxica e ela também... os gatos gostam dela, né? Ela tem aquela folhinha fina que o gato gosta de brincar e ela também tem o tronco que o gato gosta de arranhar. Então, se você tem gatinhos por aí, tenho certeza que ele vai gostar da pata de elefante. E para energia de Sagitário, toda essa fé, essa generosidade, né? Se você precisa manter melhor isso. Mil em Ramas é uma ervinha também muito legal, uma hortaliça que eu tenho certeza que você vai gostar. Procura por aí, tem vários nomes. Tem Mil em Ramas, tem Mil Folhas, tem vários nomes ela, mas Mil em Ramas você vai achar. E ao contrário dela, o Antúrio, né? Se você precisa fortalecer isso, né? Se você precisa fortalecer a sua fé, a sua generosidade, o Antúrio é uma boa por aí pra você ter. Já nas energias de Capricórnio, né? Se você é muito capricorniana, gosta muito de trabalhar, gosta muito do certinho, gosta muito, né, de mostrar sua liderança e tal, uma planta legal é a erva cidreira. E ao mesmo tempo que isso pode acabar sendo ruim, né? Você pode acabar sendo muito racional e pouco emocional, né? E uma plantinha para equilibrar isso é a columeia. E a columeia tem a columeia batom, que é maravilhosa, ela é linda, dá umas florzinhas lindas que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, então estamos acabando, agora vamos para Aquário. As energias de Aquário, né, que é bastante do controle emocional, da justiça, né? A espada de São Jorge é uma boa pra equilibrar tudo isso, se você tem muito, né? E uma pra te fortalecer, pra te dar mais, né? Mais um controle emocional, um senso de justiça nesse sentido, é a Pileia. A Pileia peperomidis tá super em alta, ela é linda demais e a galera tá gostando nesse tempo, nesses últimos meses aí, tá todo mundo querendo Pileia e ela é realmente maravilhosa. E eu tenho certeza que você vai gostar, procura por aí, Pileia peperomidis. E por fim, Peixes, as energias de Peixes, né, que é bem amoroso, mas ao mesmo tempo é bem distraído, pra equilibrar tudo isso, a Alocasia, né, orelha de elefante, é bem legal pra equilibrar se você é muito, né, apaixonado e se doa muito, e isso acaba te fazendo mal. E se você precisa mais disso, né? Se você precisa melhorar essas características em você, o tomilho é uma ótima plantinha que eu tenho certeza que vai te ajudar por aí.
Ai, gente, acho que eu falei bastante. Se vocês quiserem saber mais sobre plantinhas, sobre a energia delas, sobre como cuidar delas, sobre quais são melhores pra você ter por aí, segue a gente lá no Instagram, Cauli Green Club, eu tô sempre por lá. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude vocês em alguma coisa e que faça vocês terem alguma plantinha por aí que tenha convencido um pouquinho vocês. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso pra você, pra sua casa, pra sua família, pra quem mora com você. Eu tenho certeza que vai ser muito especial, tá bom? Obrigada de novo, Ana, pelo convite. E a gente vai se falando, gente. Um beijo.